Ok? Pronto. Meus irmãos, esta noite nós vamos nos concentrar e vamos tentar extrair deste texto de Atos 8, Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 39, nós vamos trabalhar no seguinte tema, vamos pensar juntos. Deus quer a nossa felicidade. Vamos falar juntos? Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. Vamos lá. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, eu vou ler assim numa velocidade um pouquinho mais forte e os irmãos, por gentileza, acompanhem. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Uma pergunta. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou, numa outra palavra, cheio de alegria, cheio de felicidade. Esse texto, irmãos, nós vamos trabalhar, nós vamos pensar aqui, nós vamos extrair algumas lições aqui. Eu quero primeiro trazer para os irmãos uma breve, curta definição de felicidade. De felicidade, porque se o tema nosso é felicidade, vamos entender um pouquinho o que é felicidade. Deus quer a nossa felicidade. A felicidade, vamos lá, é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude estão ausentes. Abrange uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existem diferentes abordagens
ao estudo da felicidade, pela filosofia, pelas religiões ou pela psicologia. O homem sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. Deus quer a nossa felicidade. Como é que nós vamos enxergar isso nesse texto? Independente das experiências que vivemos, precisamos, todos nós, carregar dentro de nós a certeza absoluta que Deus quer a nossa felicidade. Não podemos, não devemos permitir nenhuma dúvida acerca do desejo de Deus quanto à nossa felicidade. Eu quero convidar os irmãos a extrairmos, ou melhor, a identificar nesse texto provas que Deus nos dá nesse texto quanto ao desejo dele que nós sejamos pessoas felizes. A primeira prova que nós enxergamos nesse texto é o interesse de Deus. O interesse de Deus. Nós enxergamos isso no versículo número 26. Versículo número 26 diz a palavra assim: um anjo do Senhor, é isso que está escrito aí, peço que os irmãos confiram, falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O interesse de Deus, vamos pensar. Deus tem nas mãos dele um servo disponível. O nome desse servo, como que é o nome desse servo? O nome dele é Filipe. Do outro lado, uma pessoa lendo as Escrituras em um determinado lugar, onde Deus está vendo que aquela pessoa tem um desejo de conhecer mais de nós. Deus entra em ação de uma maneira extraordinária e Ele dá a direção para Filipe. A direção que Deus dá é para alcançar uma pessoa. É para alcançar você, é para alcançar a minha vida. Um dia Deus usou alguém para falar comigo, e Deus vai usar cada um de nós para nós irmos até alguém. Nós somos as pessoas escolhidas por Deus para esse trabalho, à medida que nós nos colocamos como pessoas disponíveis. A palavra neste texto que chama-nos a atenção, e eu gostaria que os irmãos observassem bem: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te. Essa palavrinha, dispõe-te, se apresente e vai. Os detalhes da vida de cada pessoa, no versículo 29 até o versículo 30, nós vamos perceber aqui os detalhes da vida dessa pessoa. Nós observamos: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Os detalhes, Deus está trabalhando nos detalhes da nossa vida. Deus tem interesse em cada detalhe da nossa vida. Deus sabia o que ele estava lendo. Deus sabia até como ele estava lendo. Para que os irmãos saibam, eles tinham o hábito de ler em voz alta. Em voz alta. Como? Deus sabia quem ele era. Como eunuco, não podia jamais pertencer ao povo de Deus. Se nós observarmos as lições do Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, nós vamos perceber que havia ali uma dificuldade. O fato dele ser um eunuco, ele teria sido uma pessoa discriminada, mas não por Deus, jamais por Deus. E isso tem que ter em nós, um quebrantamento pelo Senhor, para a gente abrir a nossa visão acerca das pessoas que tanto precisam de ouvir da palavra de Deus, e nós muitas vezes, cheio de preconceitos, cheio de questões pequenas, minúsculas, nós nos autobloqueamos
de ouvir a voz do Espírito Santo, que está toda hora pronto para falar conosco e dar-nos uma direção. Primeira lição, irmãos, de que Deus quer a nossa felicidade. A primeira prova número 1, o interesse de Deus. O interesse de Deus. Depois vocês vão ler e reler o texto, leiam e releiam, e vão aprender mais esse texto. Deus quer a nossa felicidade. Ele tem interesse para com todas as pessoas. Todas as pessoas. A segunda lição, a segunda prova que nós temos nesse texto é que Deus envia um mensageiro. Deus envia um mensageiro. Na história, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus agindo, intervindo na história e levantando homens e mulheres, levantando pessoas para ir falar, orientar, explicar, ensinar no tempo todo da história. E outra coisa importante, muito cuidado com o que eu vou falar, muito cuidado. Deus não chama equipes. Cuidado com a mentalidade, mas eu estou me sentindo sozinho, é só eu, é você. Um dia Deus chamou Abraão, um dia Deus chamou Moisés, um dia Deus chamou Noé, um dia Deus chamou o apóstolo Paulo, um dia Deus chamou Pedro, e hoje Ele está chamando eu e você. Você tem nome e eu também tenho. Nós temos uma responsabilidade, nós temos que parar de viver encostado, apoiado no outro. Nós temos que ter a nossa identidade. Aqui, o nome deste homem, o nome deste mensageiro chama-se Filipe. O mensageiro recebe a orientação. Uma coisa importante que nós temos que entender também é que Deus, Ele é preciso. Deus é claro, não é Deus de confusão. A palavra está dizendo claro no versículo 29. Então disse, está escrito aí, disse quem? O Espírito, e Espírito com letra maiúscula, que é se referindo à pessoa de Deus, o Espírito a Filipe. Olha a direção: aproxima-te deste carro e acompanha. Deus envia um mensageiro. A prova número 2: o mensageiro recebe a orientação. O mensageiro recebe a orientação, versículo número 29. Agora, o mensageiro, ele corresponde. O texto diz que esse mensageiro, ele teve a atitude até de correr. Versículo número 30, nós lemos assim: correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Meus irmãos, há momentos, e é momentos de correr. É momento da gente se mexer. É momento da gente andar um pouco mais rápido. É momento que necessita. Não dá para ficar olhando, esperando, olhando e pensando. Tem que agir. Tem que agir. E tem que enfrentar circunstâncias difíceis muitas vezes. O mensageiro chega ao ponto de correr, diz o versículo número 30. O mensageiro, ele é cuidadoso. O mensageiro, ele é orientado por Deus. Ele tem ali um processo educacional gracioso, que ele diz assim: compreendes o que vens lendo? Ele não chega invadindo, entende? Ele não chega, todo agressivo. Ele compreende o que vens lendo? O mensageiro explica com a palavra. Compreendes o que você está lendo? Meus irmãos, nós temos que resgatar esses ensinamentos para aplicar na nossa vida. O mensageiro não entra com experiências pessoais. O mensageiro não entra dizendo: olha, é que é isso que Deus me revelou, que Deus falou, que é isso que te digo, essas histórias. Não! Compreendes o que vem lendo? Compreende o que você vem lendo? O mensageiro não entra com experiências pessoais. O mensageiro direciona ele, a fala dele é a palavra. E aí então a própria pessoa. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente
vai conversar com alguém e a gente tem a calma de colocar a Bíblia na mão da pessoa e pedir para ela e falar: olha, leia, espere ela ler, talvez ela tenha até dificuldade, que é o caso dele, espere ela ler, depois que ela ler, você entendeu? Aí a própria pessoa vai falar: como eu poderei entender? Aí você entra com aquilo que Deus te orienta. Primeira lição, prova número 1, de que Deus quer a nossa felicidade. Prova número 1, o interesse de Deus. Prova número 2, Deus envia um mensageiro. Prova número 3, Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus. Prova número 3, o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus. O texto que estava sendo lido pelo eunuco era o texto que estava se referindo à pessoa de Jesus. O Filipe estava ali apresentando a pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo sendo anunciado no mundo todo. O Evangelho é Jesus, é as boas novas, é o Emanuel, é o Deus conosco. Não é uma denominação tal, um líder tal, não, é uma pessoa, Jesus Cristo. A passagem, ela ensinava sobre a morte de Jesus. A passagem ensinava sobre a humilhação de Jesus. A obra de Jesus era também pela vida dele. Meus irmãos, quando a pessoa, ela lê as Escrituras e ela tem diretamente essa revelação de Deus, irmãos, está fechado, pode ficar sossegado, não precisa de nós ficarmos aí empurrando as pessoas, não. Nós temos péssimas manias de querer fabricar pessoas, de querer fabricar novos crentes, novos discípulos. Não é nós, é quem faz a obra, continua e será para sempre Deus. Agora, a nossa parte é cumprir alguns trabalhos, e é esse que a gente precisa de buscar o foco. Essa parte é comigo. Levar a palavra, abrir a Bíblia, entregar para a pessoa, se for o caso. Eu não sei como que Deus vai nos usar, mas há uma parte que é nossa, não há dúvida. Senão o Senhor não teria dito para nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não teria dito isso se não fosse a nossa parte. Esta é a nossa parte. Agora, você está fazendo a tua parte? Você está fazendo a tua parte? É a nossa parte. É a nossa felicidade. Se você não fizer a tua parte, você, homem e mulher, você não vai ser feliz, porque Deus quer a nossa felicidade é vivendo assim. O interesse de Deus, prova número 1. Prova número 2, Deus envia um mensageiro. Prova número 3, Deus enviou Jesus. Prova número 4 e última, extraordinária, a prova número 4, Deus nos transforma. Transformação. Quem era cada um de nós antes de conhecer Jesus Cristo? Como nós éramos? Eu não sei que dia que foi, esses dias aqui, né, que eu estou com os irmãos, e um dos irmãos aqui eu perguntei: e o irmão, como é que era o irmão? O irmão falou assim: pastor, é melhor deixar para lá, porque a coisa era feia. Meus irmãos, Jesus Cristo transforma, Ele muda nossas vidas, Ele nos faz novas pessoas. A gente pensa diferente, a gente vive diferente, a gente se comporta diferente. É diferente uma pessoa transformada por Jesus. Convencido é uma coisa, viu? E convertido é outra. E as palavras, elas são muito parecidas, tá? Se você escrever assim, observar a letra, convencido, convertido. Se não tomar cuidado aqui, a gente não define. Mas o que eu estou falando é convertido. Convertido, convencido não. Tem muitas pessoas que estão por aí, elas estão convencidas,
mas elas continuam da mesma forma. Não há mudança. Para elas a prioridade é o emprego, para elas a prioridade é a família, para ela a prioridade é uma casa própria, para ela a prioridade é os estudos, para ela a prioridade é lazer, mas não é Deus, não é Deus. E a prova é o dia a dia. E você não vai ser feliz, e nem eu, se Deus não for o primeiro. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. O interesse de Deus, prova número 1. Prova número 2, Deus envia um mensageiro. Prova número 3, Deus enviou Jesus. Prova número 4, Deus nos transforma. Quem é transformado se manifesta. Ninguém que é transformado fica da mesma maneira. Versículo número 36 diz assim, preste bem atenção por favor. 36, vamos lá. 36, seguindo eles, olha lá, depois de ter lido, depois de ter ocorrido a explicação, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, o texto não diz onde era esse lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. Quem é que identificou a água, irmãos? Quem é que observou que tinha água? A pessoa que estava lendo a palavra. É ela. Os acontecimentos, a operação do Espírito de Deus está acontecendo dentro daquela pessoa. Creia nisto, acredite nisto. Lá estava acontecendo uma transformação dentro dele. Filipe talvez nem estava entendendo. Quem é transformado se manifesta. Quem é transformado dá um testemunho de fé. Natural, não precisa de ficar ali cobrando, olha, fala isso, decora aquilo, decora aquilo. Irmão, não gosto disso. Espero que nenhum de vocês gostem disso. Não simpatizem com isso, viu? Porque senão a gente cria robôs. Né? E nós não somos robôs, nós somos pessoas que pensam, que refletem. Vocês estão me ouvindo e vocês estão aí trabalhando, pensando, então talvez enxergando no texto coisas maiores ainda que Deus está revelando, porque vocês estão com a palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Veja bem, olha o que acontece aqui, versículo número 37. Olha a continuação do texto. Filipe respondeu, é lícito, ou seja, pode. Se crês de todo o coração, e diz assim, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem pediu essa resposta? Novamente, a pessoa que estava sendo transformada. A pessoa que recebeu a transformação de Deus, o eunuco. Quem é transformado? Segue uma nova vida, irmãos. Quem é transformado segue uma nova vida. Agora, porém, de que jeito? Cheio de alegria. É nova vida. Tudo é diferente. O olhar é diferente. A maneira de agir é diferente. É diferente. Diz o versículo o quê? 39, não é isso? Agora, diz o... 39, isso aí. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe sai de cena. Não vendo mais o eunuco, ele não vê mais o eunuco. E este, diz o texto, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Nova vida, cheio de felicidade. Ele recebeu Jesus na vida dele, ele teve a experiência da transformação, ele foi batizado e agora ele é uma nova pessoa. Todos nós, irmãos, agora, nossa vida, nós temos que viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver a alegria do Evangelho, é cheio de esperança. Todos os dias, eu e você, nós temos uma palavra para alguém, porque nós somos novas pessoas, porque Deus nos tornou novas pessoas, Deus nos transformou. Eu quero concluir passando uma visão geral, né, do interesse de Deus para com o ser humano, que eu apresentei o versículo 26, né? Deixar bem claro aqui que Deus trata cada pessoa e encaminha alguém para ensinar a palavra. Muito particular, Deus cuida, Deus sabe do que cada um está precisando.
Observação importante aqui no versículo 27, houve um interesse desse eunuco de ir adorar em Jerusalém. Depois nós observamos no versículo 30 o interesse em conhecer a palavra de Deus. Depois nós observamos no versículo 31 e 34, admitindo que tinha dúvidas, significa que foi humilde. Nós temos que trazer isso para o nosso ambiente de orientação. Todos nós temos que admitir que nós temos dúvidas e que nós precisamos aprender. Pediu, convidou Filipe. No caso aqui, o eunuco, ele convidou Filipe para sentar-se junto a ele. Não foi uma coisa que ele forçou uma situação, houve uma coisa de maneira natural, preparada por Deus. Expressou clareza em seu interesse de ser batizado. Nós enxergamos aqui um interesse claro, né? Ele afirmou convicto ao ser questionado se acreditava ou não. Ele demonstrou convicção. A prova da felicidade foi de seguir o seu caminho cheio de alegria. Que Deus nos ajude, irmãos, que eu e você, nós venhamos a acreditar nessa palavra e entender dia após dia que Deus quer a nossa felicidade, e Deus está dando provas hoje de que Deus quer a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé.